Princípio 1. Separar o que depende de você do que não depende. Você sofre porque acorda já tentando segurar o dia inteiro com a mão fechada, tentando controlar o humor das pessoas, as respostas que vão te dar, o que vão pensar de você, o que vai acontecer mais tarde, e Epicteto foi brutalmente claro nisso. Existe uma linha invisível que separa o que é seu do que nunca foi, e toda vez que você cruza essa linha, você paga com ansiedade, raiva e cansaço, porque opinião alheia, corpo, dinheiro, passado, imprevistos e comportamento dos outros não obedecem você, nunca obedeceram e nunca vão obedecer, e insistir nisso não é força, é teimosia contra a realidade. Epicteto ensinava que só 3 coisas estão sob seu domínio real: seus julgamentos, suas escolhas e a forma como você reage. Todo o resto é externo, instável e emprestado, e quando você tenta controlar o externo, você vira escravo dele, porque basta algo sair do esperado para sua mente colapsar, e é por isso que você se sente irritado sem motivo, porque o motivo é invisível. Você está exigindo controle onde só existe acaso, e enquanto não aceita isso, a vida te puxa pelo nariz todos os dias. Quando você separa isso de verdade, algo muda por dentro de forma silenciosa e firme, porque você para de discutir com o que não responde, para de gastar energia tentando ajustar o mundo ao seu gosto e começa a agir só onde existe poder real, e isso não te deixa passivo, te deixa sólido, porque nada fora pode te tirar o que você não colocou lá fora. E agora pense com honestidade dura. Quantas das suas tensões de hoje vêm de coisas que nunca estiveram sob o seu controle desde o início? Princípio 2. Não entregar sua paz ao que não te obedece. Você perde a paz porque trata eventos externos como se fossem ordens internas, como se cada atraso, cada erro, cada palavra atravessada tivesse poder sobre você. E Epicteto foi direto ao ponto. As coisas não te perturbam, o que te destrói é o significado que você dá a elas, porque o mundo faz o que sempre fez: muda, falha, frustra. E quem decide transformar isso em sofrimento é você, quando exige que a realidade seja diferente do que é. O erro invisível é achar que sentir raiva, tensão ou amargura é automático, quando na verdade é um acordo silencioso que você faz com o externo. Você entrega o comando da sua mente para algo que não tem consciência de você, e Epicteto alertava que isso é a forma mais comum de escravidão, porque quem depende do externo para ficar bem nunca está bem de verdade, está apenas temporariamente distraído. Quando você para de reagir como se tudo fosse pessoal, algo endurece de forma boa dentro de você, não frieza, mas estabilidade, porque você entende que o mundo não precisa cooperar para você ficar em paz, e essa compreensão corta o sofrimento pela raiz. Então observe agora, sem drama. O que hoje está te tirando a calma só porque você decidiu que deveria ser diferente? Princípio 3. Aceitar a realidade antes de tentar enfrentá-la. Você luta com a vida porque acredita que aceitar é o mesmo que perder, mas Epicteto deixou claro que rejeitar o que já aconteceu é a forma mais inútil de sofrimento, porque a realidade não negocia, ela simplesmente é, e cada segundo gasto reclamando, resistindo ou desejando outro cenário é energia jogada contra um muro que não se move. O estoicismo puro não ensina conformismo, ensina lucidez, porque aceitar não é gostar, é parar de sangrar por algo que já está dado, e enquanto você insiste em não aceitar, você se torna refém do passado imediato, preso a um "não deveria ser assim", que nunca resolve nada, apenas prolonga a dor e rouba sua força de agir onde ainda existe escolha. Quando você aceita primeiro, você recupera poder depois, porque a mente para de gastar energia brigando com fatos e começa a agir de forma limpa e direta, e isso te torna perigoso no melhor sentido, estável, difícil de quebrar. Então, responda com honestidade. O que na sua vida você continua sofrendo apenas porque se recusa a aceitar o que já é fato? Princípio 4. Parar de exigir que as pessoas sejam como você quer. Você se cansa porque espera coerência, cuidado e maturidade de pessoas que nunca prometeram isso, e Epicteto foi seco ao dizer que esperar dos outros o que não está sob seu controle é fabricar frustração todos os dias, porque cada pessoa age a partir do nível de consciência que tem, não do que você acha justo, correto ou lógico, e insistir que elas mudem para você ficar bem é entregar sua estabilidade na mão delas. O erro comum
é confundir expectativa com esperança, quando na verdade expectativa é uma cobrança silenciosa e toda cobrança cria ressentimento quando não é atendida. E Epicteto alertava que quem depende do comportamento alheio para manter a paz vive em guerra constante, porque o outro não precisa errar muito para te derrubar, basta não agir como você imaginou. Quando você abandona essa exigência, algo pesado sai dos seus ombros, porque você passa a lidar com as pessoas como elas são, não como deveriam ser, e isso não te torna frio, te torna lúcido. E agora, encare a pergunta que corta o ego. Quem hoje está te tirando a paz só porque você exige dela algo que ela nunca te ofereceu? Princípio 5. Não confundir desejo com necessidade. Você sofre porque transforma tudo em necessidade emocional. Ser reconhecido, ser compreendido, ser valorizado. E Epicteto ensinava que quanto mais coisas você precisa para ficar bem, mais frágil você se torna, porque cada necessidade cria um ponto de ataque, e o mundo não se importa com o que você acha que precisa para se sentir inteiro. O desejo não é o problema é acreditar que sem aquilo você não aguenta, porque aí você vira refém de resultados, respostas e circunstâncias, e Epicteto dizia que o homem livre é aquele que consegue desejar sem se quebrar quando não recebe, porque ele não apoia sua paz em promessas externas. Quando você aprende a querer sem depender, sua postura muda, sua mente fica mais firme e nada parece tão urgente ou desesperador. E agora observe com sinceridade brutal. O que você anda tratando como essencial quando na verdade é apenas um desejo que ganhou poder demais? Princípio 6. Não brigar com o que não pode ser evitado. Você perde energia lutando contra fatos consumados, atrasos, perdas, mudanças. E Epicteto foi implacável nisso. Gastar raiva com o inevitável é desperdiçar vida, porque o que já aconteceu não se corrige com resistência, apenas com aceitação e ação correta a partir dali. A mente se rebela porque acha que se não reclamar, se não reagir, está concordando, mas Epicteto ensinava que reclamar não muda fatos, só prolonga sofrimento, e quem aprende a não brigar com o inevitável preserva força para o que ainda pode ser feito. Quando você para de discutir com o que não volta atrás, você fica mais inteiro por dentro, mais focado, menos cansado, e isso te torna difícil de abalar, então responda sem desculpas. O que hoje você continua combatendo mesmo sabendo que já não pode mudar? Princípio 7. Não viver refém do medo do futuro. Você se desgasta antecipando cenários que ainda não existem, e Epicteto alertava que sofrer antes da hora é sofrer 2 vezes, porque o futuro não responde às suas preocupações, ele chega do jeito que chega, e todo medo antecipado é controle imaginário tentando evitar dor. O problema não é planejar, é ruminar, porque ruminação é tentativa inútil de garantir segurança total, algo que nunca existiu. E Epicteto dizia que quem aprende a lidar bem com o presente reduz drasticamente o medo do amanhã, porque sabe que pode responder quando a hora chegar. Quando você solta essa vigilância constante, a mente desacelera, o corpo relaxa e você recupera a presença, então seja honesto agora. Quanto do seu cansaço vem de problemas que ainda nem aconteceram? Princípio 8. Não entregar sua identidade ao que você perde. Você sente que perde valor quando perde coisas, status, dinheiro, posição. E Epicteto foi direto ao dizer que tudo o que pode ser tirado nunca foi realmente seu, apenas estava sob sua guarda, e sofrer como se sua identidade tivesse ido. Junto é confundir posse com essência. O apego nasce quando você se define pelo que tem, e isso é uma armadilha, porque o mundo muda, leva, substitui, e quem constrói identidade em coisas externas vive em constante ameaça interna, sempre com medo de perder a si mesmo. Quando você entende que perdas não te diminuem, apenas te mostram onde você se apoiava errado, algo se reorganiza por dentro e agora encare a pergunta sem defesa. O que você teme perder porque acredita que sem isso você não seria ninguém? Princípio 9. Não buscar aprovação como fonte de paz. Você se ajusta, se cala, se explica demais porque quer ser aceito. E Epicteto ensinava que depender da aprovação alheia é trocar liberdade por conforto falso, porque quem vive esperando validação nunca age por convicção, apenas por medo de rejeição.
A mente cria histórias para justificar isso, mas no fundo é simples. Você quer controlar a opinião dos outros para se sentir seguro. E isso nunca funciona, porque cada pessoa julga a partir de si, não de você. Quando você para de precisar ser aceito, algo se endireita na sua postura, você fala menos, se explica menos, reage menos, e isso te dá uma força silenciosa. Então reflita. O que você anda fazendo só para não ser mal visto? Princípio 10. Agir com retidão, mesmo quando ninguém vê. Você acha que só vale a pena agir certo quando há reconhecimento, mas Epicteto ensinava que o verdadeiro caráter aparece quando não há plateia, porque agir bem não é estratégia social, é alinhamento interno, e quem depende de aplauso nunca está em paz consigo. Quando suas ações dependem de retorno externo, você vive instável, ora confiante, ora vazio, e Epicteto alertava que a coerência interna é uma das poucas coisas que realmente depende de você, e por isso é fonte real de estabilidade. Quando você faz o que considera correto sem negociar com o ambiente, algo se firma dentro de você. E agora pense com franqueza. Onde você anda traindo seus próprios princípios só para evitar conflito ou desconforto? Princípio 11. Não tratar contrariedade como ataque pessoal. Você reage forte porque interpreta qualquer obstáculo como afronta, e Epicteto dizia que a vida não conspira contra você. Ela simplesmente acontece. E transformar imprevistos em ofensa é adicionar sofrimento onde só havia dificuldade. Essa leitura errada te deixa sempre armado, sempre defensivo, e isso cansa mais do que o próprio problema, porque você luta não só com o fato, mas com a história que cria sobre ele. Quando você deixa de personalizar tudo, a mente clareia, o corpo relaxa e você ganha espaço interno. Então observe agora, o que hoje você está levando para o lado pessoal sem necessidade alguma? Princípio 12. Não se definir pelo que acontece, mas por como responde. Você acha que sua força vem do que viveu, mas Epicteto ensinava que ela vem da resposta que você escolhe dar, porque acontecimentos são comuns a todos, o diferencial é a postura interna diante deles. Quando você se define pela dor, pelo erro ou pela perda, você congela no passado e isso rouba sua capacidade de agir no presente, exatamente onde ainda existe controle. Quando você escolhe responder com clareza em vez de reação automática, você retoma o comando interno e agora responda sem fuga. Quem você tem sido definido pelos eventos ou pelas escolhas que faz diante deles? Princípio 13. Não gastar energia tentando parecer forte. Você se esgota mantendo uma imagem, e Epicteto alertava que a verdadeira força não precisa ser exibida, porque ela se manifesta em silêncio, constância e autocontrole, não em discursos ou atitudes teatrais. A necessidade de parecer forte nasce do medo de ser visto como fraco, e isso te prende em um personagem que exige manutenção constante, drenando sua energia mental. Quando você para de sustentar imagem e passa a sustentar postura, algo fica mais simples e sólido por dentro, então pense agora, onde você anda performando força em vez de realmente tê-la? Princípio 14. Não confundir liberdade com fazer tudo o que quer. Você acredita que liberdade é a ausência de limites, mas Epicteto ensinava que liberdade real é não ser dominado por impulsos, vícios e emoções descontroladas, porque quem obedece a tudo que sente não manda em nada. A mente indisciplinada se chama de livre, mas vive refém de desejos e reações, sempre correndo atrás de alívio, nunca estável, nunca satisfeita. Quando você aprende a dizer não a si mesmo, algo poderoso acontece, porque você deixa de ser puxado por dentro. E agora reflita, o que hoje manda em você, disfarçado de liberdade? Princípio 15. Não reclamar da vida que você não escolheu. Você se ressente porque compara sua trajetória com a dos outros, e Epicteto foi direto ao dizer que reclamar do papel recebido é esquecer que a dignidade está em como você o desempenha, não em qual recebeu. A comparação cria um conflito inútil porque você luta contra uma vida que já está dada em vez de agir com excelência dentro dela, e isso só gera amargura. Quando você aceita o cenário sem se vitimizar, você recupera foco e força. Então seja honesto. Onde você está mais reclamando do que agindo? Princípio 16. Não adiar a serenidade para depois. Você vive achando que a paz vem quando algo se resolver. E Epicteto ensinava que adiar serenidade é viver permanentemente tenso, porque sempre haverá algo pendente. A mente cria condições para ficar bem, e enquanto elas não chegam, você se pune com inquietação.
como se isso ajudasse em algo. Quando você decide estar estável agora, apesar do caos, algo muda de eixo? Então responda. O que você anda usando como desculpa para não estar em paz hoje? Princípio 17. Lembrar todos os dias que você é mortal. Você se perde em pequenas coisas porque esquece o essencial. E Epicteto usava da lembrança da morte não para assustar, mas para cortar o excesso, porque quem lembra que é finito para de desperdiçar energia com controle inútil. Essa consciência não deprime, ela limpa, porque reduz dramas, vaidades e disputas que não valem o tempo que consomem. Quando você lembra que o tempo é limitado, suas prioridades se ajustam sozinhas, e agora fica a pergunta que abre tudo de novo. Se você realmente aceitasse hoje o que não controla, o que mudaria imediatamente na forma como vive amanhã? Você não ficou até aqui para se sentir melhor. Você ficou para parar de brigar com o que nunca esteve nas suas mãos. Epicteto não te prometeu conforto. Ele te devolveu o domínio interno. Nada fora mudou. Quem mudou foi o lugar onde você parou de lutar. Se algo neste vídeo te atingiu, é porque você reconheceu onde estava tentando controlar demais e vivendo de menos. Agora, o treino começa fora daqui. Controle o que é seu, solte o resto. Se essa lucidez te trouxe alívio real, escreva nos comentários "não luto mais com o mundo". Isso não é engajamento, é compromisso interno. E se você quer continuar treinando uma mente que não oscila, não reage e não implora paz ao externo, permaneça aqui. O próximo conteúdo aprofunda exatamente o ponto onde a maioria quebra e quase ninguém percebe.